Olá pessoal, meu nome é João Vitor Mota Cachoeira, estou no 12º período do curso de Medicina na PUC Minas e hoje vou falar um pouco sobre gravidez ectópica, uma urgência em ginecologia e obstetrícia. Para facilitar a apresentação, dividi em 4 tópicos: introdução, quadro clínico, diagnóstico e tratamento. Então vamos lá, introduzindo um pouco sobre esse tema. A gravidez ectópica trata-se basicamente de uma implantação e desenvolvimento do ovo fora da cavidade uterina. Cerca de 1,5% a 2% das gestações vão evoluir dessa forma anômala, e a incidência ela vem aumentando muito por causa das técnicas de reprodução assistida. 95% das gestações ectópicas são tubárias, e destas, 70% são na região da ampola. E é sempre importante lembrar que toda gravidez que curse com a gestação ectópica, né, toda gravidez que seja ectópica, é importante a gente sensibilizar a gestante com o anti-D, a profilaxia anti-D, independente da localização dessa gravidez. Também vale lembrar, vale ressaltar os fatores de risco para a gestação ectópica, que é basicamente uma história passada também de gestação ectópica, tabagismo, histórico de IST, de infecção tubária, de DIP, que é doença inflamatória pélvica, abortamentos e uma idade superior a 40 anos, também são um fator de risco. Passando agora para o quadro clínico da gravidez ectópica, consiste basicamente na tríade: atraso menstrual, amenorreia, dor e sangramento. Mas muitos pacientes podem vir com poucos sintomas ou mesmo assintomáticas. A dor ela é abdominal, obviamente, e predominantemente pélvica. Pode também haver uma dor à mobilização do colo, valendo-se um diagnóstico diferencial de DIP, e também abalamento do fundo de saco. Além disso, nas pacientes com maior gravidade, né, por muitas vezes instáveis, pode haver sinais de peritonite. Hemiperitônia em 50% dos casos, através do sinal de Lafon, e também a eliminação do molde de Delcíldua, que é basicamente essa imagem que está na tela. Agora um pouco sobre o diagnóstico, né, como diagnosticar de fato a gravidez ectópica. O diagnóstico ele é multimodal, ou seja, ele vai contar não somente com a clínica, muito importante, mas também com exames de laboratório e exames de imagem. Laboratoriais, temos o beta-HCG, que deve ser seriado, ou seja, fazer uma curva mesmo do beta-HCG a cada 24 ou 48 horas. Os valores do beta-HCG possivelmente vão estar diminuídos, mas em até 20% das gestações ectópicas, eles podem estar normais ou esperados para gestação. E o que é esse normal esperado? A gente tem que saber da zona discriminatória, que é uma faixa entre 1.500 e 10.500 milunidades por ml, depende da referência, mas é basicamente quando que é possível visualizar a gestação através do ultrassom transvaginal. Por isso, o beta-HCG ele deve ser seriado e vir acompanhado do ultrassom transvaginal. O ultrassom transvaginal vai buscar uma gestação tópica, ou seja, uma gestação intrauterina. Com 4 a 5 semanas seria possível visualizar o saco gestacional, 5 a 6 semanas o saco vitelínico e o embrião com ou sem batimentos cardíacos fetais com 6 a 7 semanas. Se não é encontrado nenhum desses anexos, mas é encontrado um beta-HCG elevado, isso daí fala muito a favor da gestação ectópica. Ou mesmo se é encontrado esses anexos num saco gestacional fora do útero, né? Que seria uma gestação em localização anômala, né? Anexial. Isso daí também pode diagnosticar a gestação ectópica. E por vezes, quando se usa o Doppler colorido junto ao ultrassom transvaginal, a gente pode encontrar o sinal do anel tubário, ou o anel de fogo, que é basicamente uma vascularização, uma irrigação mesmo sanguínea, mais aumentada naquela região. Quando a gravidez ectópica já está rota, muitas vezes na tuba, por exemplo, é possível que a gente encontre através do ultrassom fluido com detritos ou coágulos de sangue que são sugestivos dessa ruptura mesmo. Então vamos ver massas anexiais muitas vezes complexas e heterogêneas.
Além desses dois exames principais, né, o beta-HCG e o ultrassom transvaginal, a gente também pode lançar mão de outros exames, como a progesterona, que comumente vai estar baixa frente a uma gestação ectópica. O hemograma e o coagulograma são imprescindíveis frente a uma paciente que está instável, por exemplo. E a codossintese já tem sido menos utilizada nos últimos anos, porque é um exame pouco sensível, pouco específico, mas é bom quando se trata de hemoperitônio. De toda forma, a laparoscopia e a laparotomia consistem em padrão ouro, exames padrão ouro, para o diagnóstico dessa gravidez, né? Você vê ali através da incisão cirúrgica, de fato, a massa anexial anômala, né? Fora da cavidade uterina. Passando agora para o tratamento da gravidez ou gestação ectópica, o tratamento ele vai ser de acordo com o desfecho que se espera para aquela paciente. A gente pode lançar mão do tratamento conservador, mas tem que lembrar que é um tratamento de exceção. É muito raro de ser utilizado por causa da gravidade que pode ter o quadro mesmo, sabe? Mas, de toda forma, podemos usar frente a um beta-HCG mais baixo, né, a valores abaixo de 2.000, e que também esteja em declínio, ou seja, uma redução de pelo menos 10% em 24 a 48 horas. Além disso, a paciente tem que apresentar uma sintomatologia mínima. Ela tem que estar estável, com pouca ou nenhuma dor. Enfim, é um tratamento realmente de exceção. É preferível realmente o tratamento clínico ou cirúrgico. E o tratamento clínico ou cirúrgico, eles entre si têm se mostrado desfechos semelhantes, né? Então, tem eficácias semelhantes, mas tem indicações específicas e contraindicações específicas também. Falando um pouco sobre o tratamento clínico, ele é basicamente constituído pelo metotrexato. Essa medicação vai inibir a síntese de DNA, RNA e de proteínas. E ele é indicado frente a um paciente que está estável hemodinamicamente, que tem um beta-HCG não tão alto, ou seja, valores abaixo de 5.000, e não pode ter presença de batimentos cardíacos fetais a ultrassom. Além disso, algumas referências colocam que a massa anexial tem que estar abaixo de 3 a 4 centímetros. Esse tratamento clínico com metotrexato ele pode ser feito em uma única dose ou em doses múltiplas. Geralmente opta por dose única, porque o perfil de efeitos colaterais ele é menor. A dose que vamos usar é de 50 mg por metro quadrado de superfície corporal, geralmente intramuscular, mas também pode ser usado via oral, mas é menos comum também. E a gente espera uma redução de pelo menos 15% do beta-HCG a partir do quarto dia. Do 0 ao quarto dia, pode ter até aumento, pode ter estabilização, mas a gente espera uma redução de pelo menos 15% a partir do quarto ao sétimo dia. Se não houver essa redução, a gente considera falha de tratamento. Então podemos fazer outra dose ou mesmo prosseguir para o tratamento cirúrgico. E por falar no tratamento cirúrgico, ele é feito com a laparoscopia ou a laparotomia, a depender da estabilidade ou instabilidade da paciente, e é feita a salpingotomia ou salpingostomia, que consiste na retirada das trompas, né, das tubas, ou apenas na retirada de uma parte, né, na retirada total, apenas na retirada de uma parte. O tratamento cirúrgico ele é feito frente a instabilidades hemodinâmicas, ou a sinais de ruptura daquela gestação ectópica, ou quando se tem uma gravidez intrauterina, ou mesmo quando a paciente, né, a gestante, está amamentando. É importante que a gente opte pelo tratamento cirúrgico apenas sob a visualização da massa anômala a ultrassom, porque não adianta abordar cirurgicamente sem saber onde exatamente está a massa anômala, a massa anexial. Dessa forma, coloquei esse fluxograma para facilitar, né, a conduta em si frente a uma gravidez ectópica. Sempre lembrar, novamente, da imunoglobulina anti-RHD, no caso de gestantes não sensibilizadas, porque é uma situação em que o contato com o sangue fetal pode ser induzido, né? Então é importante prevenirmos, né, eritroblastose fetal. E
Também é recomendado a contracepção por pelo menos 3 a 6 meses, depende também um pouco da referência, por causa do uso do metotrexato, que pode ser teratogênico. Então, está aí o fluxograma, né? Frente a um atraso menstrual, a dor pélvica e a sangramento, é necessário que a gente se atente à gravidez ectópica. Dito isso, a gente solicita o beta-HCG, que vindo positivo, né? A gente confirma ali que tem uma gestação em curso, e solicitamos também o ultrassom transvaginal, que vai diferenciar de uma gravidez tópica ou ectópica. Se a paciente estiver com um quadro clínico instável, então a gente supõe que houve uma ruptura, se necessário abordagem cirúrgica, uma laparotomia, e se a tuba estiver íntegra, a gente tem que confirmar que a massa anexial tem menos de 3,5 cm, que o beta-HCG está menor do que 5.000, para então prosseguirmos com o tratamento clínico. Caso contrário, laparoscopia. Se a dosagem do beta-HCG não tiver declínio, tiver em ascensão, ou for maior, né, do que 1.500, 1.000, 2.000, então a gente tem que fazer o tratamento clínico de fato com o metotrexato, que é naquela dose de 50 mg para cada metro quadrado de superfície corporal intramuscular. Se for um beta-HCG em declínio, né, baixo e sintomatologia mínima, a gente pode optar por uma conduta expectante, mas lembrando que é uma conduta de exceção, né? Devido à possibilidade de gravidade do quadro, a gente muitas vezes opta mesmo pela cirurgia ou pelo tratamento clínico. Essas foram as referências que eu usei. E é isso. Muito obrigado.